Estamos aqui para mais uma Quinta Online. Reúna os seus amigos, reúna a sua família e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Aproveite essa oportunidade também e transmita o nosso link para os seus amigos, para a sua família e que a gente possa estar juntos nesse culto de adoração ao nosso Deus. Aqui nós vamos adorar, nós vamos louvar, nós vamos clamar e nós vamos também receber da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Adore ao Senhor. Levantarei minhas mãos, pois a força em ti encontrei. Com poder louvamos, ó Deus, fiel, grandioso tu és, santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória, santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória, os céus proclamam tua glória, os céus proclamam tua glória. Se em perigo eu me achar, tua sombra me protegerá. As nações prostradas dirão, fiel, grandioso ele é. Adore, santo é o Senhor. Palmas, poderoso. Os céus proclamam tua glória, santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória, os céus proclamam tua glória, os céus proclamam tua glória. Só as vozes louvando ao Senhor. Santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória. Santo é o Senhor, poderoso. Os céus proclamam tua glória. Os céus proclamam tua glória. Os céus proclamam tua glória. Glória a Deus, os céus proclamam a sua glória. E por isso nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente por tudo que o Senhor é na nossa vida. Adoremos. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O
que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, eu dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, dou graças, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, eu graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Damos graças a Deus pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja. Graças dou, eu dou graças, graças dou. Graças dou pelo irmão, graças dou por essa igreja que está sempre aberta, adorando ao nosso Deus. Graças dou, dê graças, graças, com todo o seu coração agora, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, dou graças, graças dou, sempre a ti eu graças. Só a igreja, graças dou, quero ouvir, vai. Eu graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e que é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre ao único Rei eternamente. Tu és santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Só a igreja. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvor ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Primeiramente, agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradeço pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos destes, pelos relacionamentos, Senhor, que nos possibilitam que cresçamos a cada dia. Pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, pelo Seu perdão. Pai, como é bom e agradável é estar na Tua presença. Pai, agora, nesse momento tão difícil que estamos todos passando, Senhor,
Nós somos obrigados a estar confinados em suas residências, Pai. Longe dos amigos, longe dos parentes, longe dos nossos queridos irmãos, ó Pai. Pai, nos proteja desse mal, nos guarda e nos livra, Senhor. Mas peço também, Senhor, pelos aqueles que estão à frente, como os médicos, pelos enfermeiros e tanto outros, ó Pai, pondo suas vidas em risco em benefício de outras pessoas, ó Pai. Peço, Senhor, pelo mundo, pelo nosso país. Peço também pela liderança desse país e de todos os outros países, ó Pai. Que eles tenham discernimento e sabedoria para poder lidar com essa pandemia, ó Pai. Pai, peço pelos nossos pastores, pelas lideranças da nossa igreja, pelos nossos queridos irmãos, pelos nossos idosos, Senhor, que nesse momento são os mais fragilizados e propensos a essa tão terrível doença. Pai, tenha misericórdia de nós, nos guarde e nos livre, Pai. É que te peço e agradeço com perdão dos meus pecados e minhas faltas. Em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Deus é fiel e através da fidelidade da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário ou de um Pix na nossa conta do Bradesco. Colaborem também com a nossa ação social, trazendo 1 quilo de alimento não perecível e deixando na secretaria da igreja, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Ou agende diretamente com o pastor Edmar. Deus ama ao que dá com alegria. E nessa noite eu quero falar então sobre esse tema. Venha fazer parte da família de Deus. Esse é desejo de Deus. É desejo de Deus e o convite de Deus está aberto. Do Gênesis ao Apocalipse nós vamos encontrar Deus convidando o homem para ter um relacionamento com Ele, para ter comunhão com Ele, para fazer parte da sua família. Lá no início, lá na história do Gênesis, Deus já fala a Abraão, farei de você uma grande nação, né? Farei de você uma grande família, pai de uma grande família, a família de Deus. E esse é o convite de Deus, venha fazer parte desta família. E eu gostaria de ler o texto de João, capítulo 1, verso 12, onde esse convite de Deus vai chegando então ao Novo Testamento, né? Começa lá no Gênesis. Mas agora, quando finalmente chegamos ao Novo Testamento, em João também, Deus vai renovando esse convite. Fala ao nosso coração sobre fazermos parte da família. Vamos ler o texto bíblico juntos? Contudo, aos que o receberam, todos juntos comigo? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Que coisa linda esse texto bíblico. Um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, no Novo Testamento, é esse verso, né? E os irmãos que frequentam a igreja do Ingá, as minhas ovelhas, sabem muito bem disso, porque já me ouviram falando, e cada vez que mencionamos esse texto bíblico aqui, há sempre um comentário logo depois, há sempre algo que vem depois e um comentário emocionado, empolgado sobre esse texto bíblico. Porque esse texto ele nos difere, nos distingue de tudo, de tudo e de todos, né? A todos quantos receberam Jesus, a todos quantos creram no nome de Jesus, Deus lhes deu o direito. Olha a questão jurídica importante aí, olha aí a questão doutrinária da adoção. Deus nos adota como filhos. Deus só tem um único filho. Qual o texto bíblico que fala que Deus só tem um filho? João 3,16. O que diz o texto bíblico? De tal maneira que deu o seu filho unigênito para
mas tenha a vida eterna. Deus tem um único filho, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, o único filho gerado por Deus. Mas aí vem João 1,12 e diz, a todos quantos o receberam, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito. Passam a receber o direito de se tornarem filhos de Deus. São adotados por Deus. Aí vocês veem que o pastor vibra com isso, né? Nós somos irmãos de Jesus, co-herdeiros com Cristo dos céus. Nós fomos criados, meus irmãos, para viver em família. Deus nos fez para viver em família. Nunca foi ideia de Deus, plano de Deus, que o homem vivesse no isolamento. Deus nunca desejou isolamento para o homem. Deus desejou que o homem vivesse em família, vivesse em comunidade. Esse era o desejo de Deus. Ele chega mesmo a afirmar, lá no livro do Gênesis, que não é bom que, quem lembra? Não é bom que o homem esteja só. O homem e o gênero humano, homem e mulher, não é bom que o homem, não é bom que a mulher esteja só. Então nós fomos criados para viver em família. Deus criou a nossa família terrena, Deus criou, nós nascemos em família e Deus nos fez para viver em família, mas Ele também nos dá uma família espiritual. Ele nos dá a família, nos deu a família com um laço de sangue, consanguíneo, mas nos dá também uma família com laços espirituais. A família espiritual. A igreja, então, é uma família de fé, uma família espiritual. E a marca dessa família é o amor. A marca dessa família é o amor. Você foi criado para ser parte dessa família também. Você foi criado por Deus para fazer parte dessa família de fé, a igreja. Na cultura popular, nós ouvimos, né? E quando criança ouvia isso lá em casa, especialmente quando mamãe fazia aquela comida gostosa, aquele bolo especial, né? E alguém gritava lá, não, guarda o meu pedaço que eu também sou seu filho de Deus. Não é? Eu também sou filho de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal. Enquanto isso não acontece, o que nós somos de Deus, na verdade? Criaturas de Deus. Muito bem, Teixeira. Criaturas de Deus. Por quê? Deus a todos criou. Está lá na criação, no Gênesis. Deus criou a todos. Deus tudo criou. E então nós somos irmãos de criação de tudo aquilo que Deus criou. Não tem os irmãos de criação, aqueles que são criados na família. Na família nós temos aqueles que são criados na casa, certo? Mas não recebem o nome do dono da casa. Então são apenas filhos de criação, participam da mesa, recebem o carinho, a atenção, mas não têm parte na herança. Tem os filhos adotados, esses recebem o nome, chegaram à família, foram adotados pela família, recebem o nome da família, e um dia receberão também parte da herança daquela família, porque são como se da família fossem. Deus nos dá essa distinção, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Agora, não apenas filhos de criação, de fato eu os criei, de fato, um dia vocês foram criados e fazem parte da minha criação, mas agora quando vocês recebem o meu filho, quando vocês o aceitam como Salvador pessoal, vocês agora recebem então o direito de se tornarem, não eram antes, veja o que o texto diz, deu-lhes o direito de se tornarem, que significa que não eram, mas se tornaram filhos de Deus. Uau, que texto lindo esse, né? Tão claro para nós, tão explicativo para nós. Então na cultura popular nós somos todos filhos de Deus e é um engano isso, porque nós nos tornamos filhos de Deus apenas quando nós tomamos uma decisão na nossa vida. Nós somos apenas filhos de criação de Deus, amados por Deus também, abençoados por Deus também, porque o seu sol brilha para todos, né? A chuva cai sobre todos, abençoa a todos,
mas nos tornamos filhos de Deus e gozamos de bênçãos especiais da parte de Deus, quando temos um relacionamento com Deus e decidimos fazer do seu Filho Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador, quando recebemos Jesus, quando cremos no nome de Jesus. E a palavra de Deus, então, o convite de Deus para nós é esse: venha fazer parte da família de Deus. Em Atos capítulo 2, versos 40 a 47, nós podemos ver o que acontece quando nós nos tornamos membros da família de Deus, quando nós ingressamos na família de Deus. E hoje, então, nós vamos visitar esse texto bíblico, verso por verso desse texto bíblico, e vamos vendo o que acontece quando nós nos tornamos parte dessa família de Deus. O que acontece na minha vida? O que acontece na sua vida quando eu tomo a minha decisão de seguir a Jesus, quando eu tomo a minha decisão de fazer parte da família de Deus, eu ingresso nessa família, o que acontece na minha vida? O que muda na minha vida? Como eu sou abençoado quando eu passo a fazer parte da família de Deus? O que acontece quando você entra na família de Deus? Em primeiro lugar, na família de Deus, nós vencemos o pecado. Essa é a primeira coisa boa, a primeira boa notícia que eu tenho para te dar quando você decide entrar na família de Deus. Na família de Deus, nós vencemos o pecado. Como é que isso acontece? Vamos ver o texto bíblico de Atos capítulo 2, verso 40. Pedir à igreja toda que leia comigo. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Amém. A igreja é o melhor lugar para nós lidarmos com o pecado. A igreja é o melhor lugar para nós vencermos os nossos defeitos, os nossos erros. É o melhor lugar para nós aprendermos como lidar com os nossos erros, com os nossos vícios, com os nossos maus hábitos, com a nossa imoralidade, com a nossa tendência humana para o mal. Nós somos treinados, somos preparados, arguídos na palavra, treinados na palavra, para aprendermos a lidar e vencer tudo isso. Na igreja nós somos expostos todos os dias à palavra. Todos os encontros, todas as reuniões, online ou presenciais, somos expostos à palavra. Se você for da primeira igreja Baixo do Ingá, pelo menos eu posso garantir que isso acontece. Não há uma mensagem sequer que você não receba aqui uma dose, às vezes, perdoe a expressão, cavalar, de Bíblia. De Bíblia explicada, Bíblia colocada, Bíblia apresentada. Nós somos expostos à palavra. Nós somos confrontados com a palavra. A palavra é amplamente colocada diante de nós, exposta diante de nós. Na igreja, então, nós sofremos essa exposição à palavra. Em cada mensagem somos encorajados, em cada mensagem nós somos desafiados a permanecer firmes no Senhor. Mensagens, às vezes o texto bíblico é exposto na tela, e são muitos na tela, e aqueles que nem na tela aparecem, mas são colocados diante de nós, pregados, recitados pelo pastor, por aqueles que dirigem o louvor. A mensagem é amplamente colocada, a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus aqui. Nós somos expostos à palavra. Também temos experiências de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? Da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Na igreja, então, nós somos fortalecidos com tudo isso, na nossa luta contra o pecado. Por isso que quando nós fazemos parte da família de Deus, nós temos muito mais possibilidades de vencermos o pecado, muito mais preparados na nossa luta contra o mal na nossa vida. Essa é a primeira coisa importante que eu trago para você nessa noite. A segunda notícia boa que eu tenho para você é que quando você entra para a família de Deus, quando você decide participar da família de Deus, você descobre que nunca está sozinho. Na família de Deus nós nunca estamos sozinhos.
Talvez você tenha vivido uma vida muito solitária. Esse tempo que nós vivemos, esse mundo que nós vivemos, é um mundo de solidão. Na cidade grande, cada um no seu quadrado, cada um lá na sua janelinha, no seu apartamento, né? E alguns vivem sozinhos. Num tempo de tanta comunicação, de tantos aplicativos, de redes sociais, nós vemos um homem solitário nesse mundo. Pessoas que se tornam populares, conhecidas e com a grande legião de amigos nas redes sociais, mas que vivem solitários na vida. Mas quando nós fazemos parte da família de Deus, nós nunca estamos sozinhos. Veja o que diz o texto bíblico, versículos 41 a 46 do texto de Atos 2. Vamos ler juntos? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Amém. A igreja faz parte do nosso dia a dia. Estamos vivendo aí esse período da pandemia, do isolamento, do fique em casa, mas mesmo nesse tempo, fora desse período da pandemia já era assim, eu falava na igreja que, olha, eu vou começar uma construção lá atrás de um condomínio aqui da PIB do Ingá, né? Fazer um puxadinho é meio, né? Já passamos do tempo do puxadinho, do improviso, né? Vamos fazer logo um condomínio aqui atrás, porque alguns estão na igreja, às vezes, de segunda a domingo, né? De segunda a domingo estão aqui, vêm para a reunião de oração na segunda-feira, e aí ensaiam na terça, e participam disso na quarta, e tem os cultos durante a semana, e emenda com ensaio de coral, e vão que vamos, e no domingo estão de volta, e programações no sábado, de segunda a domingo. E alguns que não têm aquele compromisso com alguma coisa importante, alguma reunião, passam pelo menos aqui para ver, falar com a secretária da igreja, ver o pastor, tomar um cafezinho. O fato é que a igreja faz parte do nosso dia a dia. A igreja é comunhão diária. Para algumas pessoas, a igreja é a família que eles têm. Durante a semana, no dia a dia da igreja, é muito comum algumas pessoas da igreja virem aqui para comemorar o aniversário com a equipe da igreja, com os funcionários, com os irmãos que estão por aqui durante a semana. Porque a família que eles têm é a igreja. E num tempo especial como esse que nós vivemos, né, quando a igreja não está se reunindo como antes, se reunia com a facilidade que havia, vem e se reúne pelo menos com os que estão ali. O pastor, a secretária, os demais irmãos que trabalham aqui, que passam por aqui, porque a igreja é a família que eles têm. A igreja é comunhão diária. Sustentamos na igreja uns aos outros. Abençoamos uns aos outros. A mutualidade que nós encontramos na Bíblia, existem dezenas de mandamentos de mutualidade na igreja. Amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, né? Cuidai uns dos outros, enfim. Nós sustentamos uns aos outros na igreja, na enfermidade, na dor, na luta, na festa, na celebração, na luta e no luto. Nós nos sustentamos mutuamente. Nós estamos uns ao lado dos outros e choramos e sorrimos juntos. Quando entramos na família de Deus, então nós descobrimos isso, que nós nunca estamos sozinhos. Às vezes nem que você queira. Você pensa, agora não quero mais saber, vou ficar só, não vou. Daqui a pouco estão te procurando. O que houve? Você sumiu. Não, nós nunca estamos sozinhos. Em terceiro lugar, quando você entra para a família de Deus, quando você decide fazer parte da família de Deus, você entende melhor as coisas espirituais. Aquilo que era mistério para você, aquilo que estava realmente envolto em uma nuvem de fumaça, estava de fato difícil de enxergar, difícil de ver, aquilo que estava realmente como se tivesse uma cortina vedando, fechando, e você não conseguia enxergar,
Quando você decide então fazer parte da família de Deus, você começa a ver as coisas com mais clareza. Nós entendemos melhor as coisas espirituais. Veja o que diz Atos 2, verso 42. Vamos ler juntos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. É exatamente aí que os mistérios se desfazem, né? À luz do conhecimento, à luz da palavra. À luz da palavra. A palavra de Deus nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para os meus caminhos. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará da ignorância, da falta de conhecimento, do desconhecimento das coisas. Quando nós entramos, quando fazemos parte da família de Deus, nós entendemos melhor as coisas espirituais. A Bíblia nos diz que as coisas espirituais, elas se discernem de que maneira? Espiritualmente. Então, quando nós caminhamos nessa família de fé, quando nós caminhamos nessa família espiritual, aquelas questões espirituais que antes eram obscuras, começam então a aparecer com mais clareza para nós. Nós vivemos num mundo cheio de religiosidade, um mundo cheio de misticismo, mas poucos realmente conhecem a vida espiritual. E a igreja, estamos sempre aprendendo aqui na igreja sobre as coisas espirituais que nós temos na Bíblia. Estamos sempre aprendendo sobre as coisas espirituais que são ensinadas na Bíblia, são reveladas pelo Espírito Santo. Nós vemos um tempo em que muitas pessoas querem ser dirigidas por sensações, por emoções, por eventos. E eventos é assim mesmo, né? Evento, né? É evento, coisa que vem e vai, né? E há pessoas que querem ser dirigidas dessa forma, por emoções, sensações. E a Bíblia, na verdade, algumas às vezes confundem as coisas. Embora a Bíblia trate de coisas espirituais, né? E aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente, e aquilo que é espiritual, né, não podemos exatamente ver, né? Nós vemos com os olhos da fé, mas existem coisas concretas aqui, existem coisas importantes aqui. E na família de Deus, nós entendemos melhor as coisas espirituais. E fazemos isso através do ensino e do estudo da palavra. Nós fazemos isso também através do discipulado. Discipulado, da comunhão. Discipulado é a ideia realmente de trazer o discípulo ao lado. Aquelas pessoas que chegam para a igreja, que começam a fazer parte da igreja. Hoje pela manhã, né, foi falado sobre a classe que a Vanusa vai dirigir aqui na igreja. Foi apresentado como classe dos novos crentes. Não é só a classe dos novos crentes, na verdade é a classe dos novos na igreja, daqueles que chegaram para a igreja. Não apenas que são novos na fé, mas que chegaram para a igreja. É o tempo que, ao chegarem aqui, é o momento de caírem na comunhão da igreja, é o momento de conhecerem, serem conhecidos, conhecerem a doutrina ou revisarem a doutrina. Eu já vim de uma igreja batista. Ótimo, venha para essa classe também. Porque ali eu estarei presente com o pastor, minha esposa estará ministrando. E nós queremos conhecer, queremos passar em revista também a doutrina. Vejam que no texto que nós lemos, né, diz que eles perseveravam em quê? Eles perseveravam na doutrina. Perseverar na doutrina significa estudar a doutrina, revisar a doutrina, voltar à doutrina, permanecer na doutrina. Isso é importante para nós. Nós falamos hoje pela manhã, depois da mensagem tão bem pregada hoje pela manhã, que um dos recursos que nós temos para vencer um tempo como esse, e não estou dizendo que é fácil vencer o tempo como que nós temos passado. Não é fácil. Não é fácil atravessar esse tempo sem cair numa depressão, sem em algum momento escorregar na depressão, no desânimo, no desconforto e no desencorajamento. Não é fácil.
Mas aí nós lemos aquele texto bíblico, né? Que os que confiam no Senhor. Lembra do texto bíblico? Os que confiam no Senhor. Eles são como o quê? São como os montes de Sião. O que acontece com os montes de Sião, segundo a Bíblia? Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Mas para isso é preciso permanecer na doutrina. Quem não permanece na doutrina, ele vive de evento, é levado ao vento, de lá para cá, daqui para lá. Não tem firmeza. Não tem firmeza doutrinária. Não tem firmeza na palavra. Está voando de um lado para o outro como uma folha seca. Folha seca. Desconhece o seu Deus. Desconhece a palavra do seu Deus. Desconhece as promessas da palavra do seu Deus. Esse não será como os montes de Sião. Por quê? Se você não conhece, você não confia. Lembra daquele slogan da Volkswagen? Volkswagen, você conhece, você confia. Né? Se você não conhece, você não vai confiar. A ilustração daquele, tão conhecida de todos, daquele pai que está no porão da casa e o filho está lá de cima, né? E ele fala para o pai, pai, eu estou vendo você, posso descer? E ele diz, o filho queria pular, né? Meu pai está lá embaixo. E ele diz, pai, posso pular? O pai diz, pode pular que eu te seguro. E ele não titubeia, ele vai e pula. E quando ele pula no ar, ele não está vendo nada, só vê que, sabe que o pai está lá embaixo, ele é sustentado no ar. O pai podia vê-lo, melhor dizendo, ele não viu o pai, mas sabia que o pai estava lá. E quando ele salta no ar, ele é sustentado no ar pelos braços do pai. Mas por que o filho faz uma coisa dessas? Porque ele conhece o pai. E se o pai disse, vem, ele vai, porque o pai disse. Ele tem uma fé infantil, pura, no pai. Os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião. Eles confiam, eles têm essa fé pura em Deus. Eles são como um monte de Sião, que não se abala. O monte, ele permanece inalterável, inabalável. Venha a tempestade que vier, venha o vento que vier, vendaval, furacão, terremoto. O monte, ele permanece no seu lugar. A montanha não sai, não arreda pé do lugar onde ela está. Os que confiam no Senhor, eles são assim. Vem pandemia, vai pandemia. Temos perdas, temos luto, temos luta. Mas os que confiam no Senhor, eles continuam como que vendo o invisível. Eles permanecem inabaláveis. São como um monte de Sião que não são abalados, mas permanecem inabaláveis para sempre. Quando fazemos parte da família de Deus, nós vivemos isso. Nós entendemos melhor as coisas espirituais. Mas em quarto lugar, quando você faz parte da família de Deus, quando você decide entrar para a família de Deus, agora eu sou parte da família de Deus, uma outra coisa é que você descobre o sentido para a vida. Nós descobrimos um sentido para a nossa vida. Algumas pessoas ainda hoje, depois de cabelos brancos, ainda estão procurando descobrir. Falava com uma pessoa ontem, pela internet, sobre isso. Eu estava lendo um capítulo do livro Uma Vida com Propósitos, e falei com uma pessoa amiga sobre esse capítulo do livro que eu estava lendo, para preparar a mensagem, e a pessoa disse, mas olha, eu estou querendo saber sobre isso. O título do livro, o subtítulo dizia, qual o propósito da minha vida nessa terra? E ela, mas eu estou procurando saber isso, mas ainda, como assim? Há pessoas, meus irmãos, que com cabelos brancos ainda não entenderam qual o propósito da sua vida na terra. Quando nós entramos para a família de Deus, nós descobrimos qual o sentido da nossa vida. Qual o propósito para a nossa vida. O que Deus deseja com a nossa vida. Veja aí, Atos 2, 44 a 45, vamos ler juntos? Todos os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Amém. Amém. Qual o sentido da sua vida? Na igreja nós descobrimos que nós fomos criados para viver os propósitos de Deus. Nós fomos criados para viver aquele plano de Deus para a nossa vida. E o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida, com certeza será sempre o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Aqui aprendemos como viver esses propósitos. E assim a nossa vida vai ganhando significado, nossa vida vai ganhando significância, na medida que vamos entendendo qual o propósito de Deus para a minha vida. Na medida que vai se abrindo os nossos olhos, vamos entendendo que Deus tem um propósito especial para a nossa vida e nós vamos caminhando nessa direção daquilo que ficou claro para nós, sobre qual é o propósito dele para nós. Não vivemos para nós mesmos, nós aprendemos isso na igreja. Nós encontramos o sentido da vida quando nos vemos servindo ao Senhor e quando nos vemos também servindo uns aos outros. Quando nos vemos servindo a sua igreja, quando nos vemos servindo ao nosso irmão, como no texto bíblico que nós lemos, estavam juntos, tinham tudo em comum, socorriam uns aos outros, com recursos, com tempo, com sua inteligência, com sua capacidade, com aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. A maior alegria para o crente, para aquele que faz parte da família de Deus, é quando ele vê que a sua vida é útil aos outros. Quando ele vê que a sua vida abençoa a vida de outras pessoas. Se é algo que te traz vida, se é algo que abençoa a sua vida grandemente, é você descobrir que a sua vida, ela é fonte de bênção para outras pessoas. Que a sua vida é importante para abençoar outras pessoas. Como isso é importante para nós. Me lembro quando pastoreava a igreja de Guapimirim. E quando nós começamos um movimento grande, que já falamos aqui, que fazia um sopão lá na igreja, atendendo inicialmente 10 pessoas, nós chegamos a atender cerca de 500 pessoas, cada dia, 3 dias na semana, com o sopão, abençoando aquelas centenas de pessoas que passavam por ali, naquele lugar. Eu me lembro de uma senhora que, quando eu cheguei àquele lugar, diziam que aquela mulher era uma gigante, pequenininha, mas diziam que ela era uma gigante, uma mulher que era líder das mulheres, e cantava no coro, e tinha uma voz linda, uma voz maravilhosa, uma voz potente. E eu fui visitar aquela senhora, e ela não ia na igreja há muito tempo, era diaconisa da igreja, mas não ia mais na igreja há muito tempo. E quando cheguei lá, encontrei uma senhora que era um fiapo, estava magra, acabada, já tinha desistido da vida, estava esperando a morte, anunciava ela mesma a sua morte, já não tenho mais nada para fazer aqui, e acabou. E a igreja lá pegando fogo, a igreja lá numa atividade, no trabalho, uma paixão extraordinária. E as mulheres que ela havia liderado tantas vezes em tantos trabalhos, agora estavam ali trabalhando naquele trabalho lindo, com a cidade toda, ia lá para ver o que estava acontecendo na Igreja Batista de Guapi. E eu fui lá então um dia de manhã, quando as mulheres estavam lá trabalhando, preparando os legumes, preparando a sopa, aquele pátio da igreja, com caixas de legumes para todo lado, frutas. E eu fui lá então visitar aquela irmã, morava pertinho da igreja. E eu falei, irmã fulana, a senhora precisa ver o que está acontecendo lá na igreja? Aquelas mulheres que a senhora liderou, bênção na igreja, estão fazendo um trabalho lindo. Ah, não, pastor, já foi o meu tempo. Eu vou morrer, estou esperando a minha morte. Tá ruim, e tá mal, e não vai ficar bom. Depois que inventou o tá ruim, né? Nunca mais ficou bom. A pessoa disse que tá ruim, já era, acabou. E ela estava assim. E eu falei, contei toda a história e tal. E oramos. Eu li a Bíblia, oramos e me despedi dela, triste, porque vi que parecia que não tinha jeito mesmo.
E não sei o que aconteceu, acho que Deus foi trabalhando, né? Deus, aquela palavra, ele disse que a minha palavra não volta vazia, né? E de fato, Deus operou ali no coração daquela irmã e eu saí com a Kombi da igreja para buscar algumas coisas que faltavam para o sopão. Quando eu volto daquela viagem com a Kombi, aí encontrei lá aquela senhora sentada, toda encolhidinha, pequenininha ali, sentada no banquinho descascando lá umas batatas, né? E eu fiquei numa alegria, fiz aquela festa com o pessoal todo, aquela alegria enorme de ver aquela irmã ali. E daí a 2 dias repetia, né? Era dia sim, dia não, tínhamos a sopão acontecendo. 2 dias depois, quando trazia as coisas para os legumes, chegava com a Kombi da igreja, de novo encontrei aquela irmã encolhidinha lá, descascando os legumes, e 2 dias depois, de novo, estava aquela mulher lá. E ela nunca mais deixou de participar. Nunca mais. E você quer saber? Aquela mulher que estava um fiapo, fininha, magrinha, foi ganhando corpo, foi ganhando físico, né? E voltou à sua atividade na igreja, voltou à sua atividade na família. E eu saí daquela igreja, fui para o campo missionário lá na África, e quando voltei nas minhas férias do campo missionário, eu fui votar, e o meu cartório eleitoral, minha zona eleitoral é exatamente lá na igreja, né? E eu fui votar, e quando eu cheguei lá cedinho, para ser um dos primeiros a votar, aquela irmã estava lá, cedinho, toda animada, bonitona, que ela ia ser a professora da classe da Escola Bíblica Dominical que ia se reunir naquele domingo de manhã, a classe única, ou seja, a classe de todo mundo ia reunir numa classe só, e ela era a professora. Aquela mulher estava morrendo, irmãos. Ela já tinha decretado a sua morte. Mas quando ela viu que a sua vida podia ser útil, tinha pessoas piores do que ela e que precisavam dela, que ela poderia ajudar, que ela poderia ser útil. Então ela viu que a sua vida podia abençoar a vida de outros. Ela ganhou vida. Ela ressuscitou. A maior alegria do crente, o que traz de fato realização para aquele que ama e serve a Jesus, é servir aos outros. E quando você se encontra no lugar de serviço, quando você se encontra realmente no lugar onde Deus usa você para o serviço do Senhor, aí você é fortalecido. Aí você se torna, de fato, esse monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Na igreja de Jesus, nós vivemos isso, né? Nós descobrimos o sentido para a nossa vida. Nós encontramos o sentido da vida, quando então nos vemos servindo ao Senhor, servindo a sua igreja, servindo ao próximo. Aí está a nossa realização. Mas em último lugar, na família de Deus, nós somos realmente felizes. Essa é a última coisa que eu gostaria de trazer a você nessa noite. Quando nós decidimos fazer parte da família de Deus, nós temos um encontro com a felicidade. Veja o que diz aí o texto bíblico, versículo 47, vamos ler? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Olha como esse povo estava, a alegria deles, eles louvavam a Deus, eles viviam na celebração, eles viviam na ambiência do louvor, eles viviam na ambiência da adoração. A verdadeira felicidade não vem de fora para dentro, não está nas coisas, não está nas pessoas, não depende das situações da vida, não depende das circunstâncias da vida, se elas são favoráveis ou se são desfavoráveis. A verdadeira e plena felicidade está em ter Jesus como Salvador, em ter a Deus como Pai, em ter o Espírito Santo como aquele que dirige, que guia o andamento da nossa vida. A felicidade plena é ter a presença de Deus na nossa vida. Servo de Deus do passado, Neemias, um grande homem de Deus, lá no Antigo Testamento, né? Ele, quando chega um momento que ele precisava de fato animar o seu povo para um grande desafio, para vencerem um grande desafio,
ele chegou para o povo e disse que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Neemias estava dizendo, não coloque a sua alegria no lugar errado. Não coloque a sua vida, a sua alegria no lugar errado. Algumas pessoas colocam a sua alegria, fundamentam a sua alegria nas coisas. Ah, se eu tiver coisas, se eu tiver aquele apartamento, se eu tiver aquele carro, se eu puder morar naquele bairro, ali eu estarei feliz. Não coloque a sua alegria, não embase a sua alegria em coisas, em possuir coisas. Outros embasam a sua alegria, alicerçam a sua alegria nas circunstâncias. Se as coisas estiverem favoráveis, se o vento estiver soprando a favor, se tudo estiver dando certo, aí eu estarei feliz. E realmente as coisas funcionam bem, as circunstâncias são favoráveis, você está feliz, está bem. Mas a vida ela é marcada pelos montes, mas também tem os vales. Nós temos momentos altos, mas temos também os baixos. Não é verdade? Todos nós enfrentamos problemas. Alguém aqui nessa noite que está presente, nunca enfrentou problema na sua vida? Nunca enfrentou problema? Todos enfrentaram, né? Todos já passamos por problemas. A realidade da vida é que ou você já teve problema, já lutou com problemas, ou você está lutando com problemas, ou você enfrentará, com certeza, lutas e problemas na sua vida. As circunstâncias, às vezes, elas são desfavoráveis. E se você coloca a sua alegria, fundamenta a sua alegria nas circunstâncias, miseravelmente você será um dia encontrado pela infelicidade. Você será infeliz um dia. A infelicidade vai alcançar você. Outros têm colocado a sua alegria, alicerçado a sua alegria em pessoas. Ah, eu sou alegre porque tenho fulano, tenho Beltrano, meus filhos, meu esposo, minha esposa, meus amigos. Né? Mas a Bíblia nos dá testemunho, nós sabemos também na vida real, aqui na nossa vida, nesse tempo, né? Que às vezes nos faltam os amigos. Às vezes somos abandonados por pessoas que nós amamos. Somos desprezados por pessoas de quem nós esperávamos muito. Filhos, parentes, esposo, esposa, amigos, irmãos até. Não é verdade? A nossa alegria não pode então estar vinculada, alicerçada a pessoas. E Neemias vem e diz que a alegria, aonde? No Senhor, ou a alegria do Senhor é a nossa força. Essa não nos falta, essa não falha. É por isso que Paulo apóstolo, mais adiante no Novo Testamento, olha, esse não está no texto, não está na tela. Por isso que eu disse, nós somos expostos à palavra aqui. Aqui nós somos expostos à palavra. Paulo apóstolo ele diz mais adiante, que regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Venha fazer parte da família de Deus. Venha fazer parte da família de Deus. Você viu o que acontece quando nós entramos na família de Deus? 5 coisas importantes. Qual foi a primeira? Quando nós entramos para a família de Deus, o que é que acontece em primeiro lugar? Vencemos o pecado. Vencemos o pecado. Em segundo lugar, o que é que acontece? Nunca estamos sozinhos. Em terceiro, entendemos melhor as coisas espirituais. Em quarto, descobrimos o sentido da vida, da nossa vida. E em quinto, somos realmente felizes. Encontramos o nosso lugar, né? Encontramos o sentido da vida e encontramos o nosso lugar aqui. É aqui que eu quero, não é isso? Esse é o convite de Deus para a sua vida. Venha para a família de Deus. O Senhor Jesus diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. A porta da sua vida, a porta do seu coração, só abre por dentro. E Jesus, ele é gentil. Jesus é um gentleman. Ele não arromba a porta, ele não força a porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus também diz em Mateus 11, versos 28 e 29, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Veja aí o texto bíblico de Mateus 11. Tem aí o texto na tela? Obrigado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? E achareis descanso, paz. Meus irmãos, hoje em dia está muita gente correndo de um lado para o outro, dizendo, quem me dera ter paz, quem me dera ter paz, como eu gostaria de descansar um pouco disso tudo. Jesus está chamando a você e dizendo, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Será que você está se sentindo sobrecarregado? O convite de Jesus está colocado diante de você. Mas um outro convite também, esse não está na tela, mas você pode lembrar de Josué 24:15, quando Josué diz, escolhei hoje a quem haveis de servir. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Esse é um tempo de escolha, esse é um tempo de tomar posição, de fazer a sua decisão, de você tomar a decisão de convidar o Senhor Jesus para ser o Senhor da sua vida. Convidar o Senhor Jesus para de fato ser o seu Senhor e o seu Salvador. Atender o convite de Deus e vir fazer parte da família de Deus.